Estamos começando o nosso 18º dia, pela glória e misericórdia do Espírito Santo. Senhor Pai amado, vem falar conosco nesse dia, revela a Tua palavra, revela a Tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, conhecer, Senhor, a Ti, estar próximo, Senhor, do Teu coração. Vem nos visitar, ó Deus. E com muita honra, muita alegria, a gente começa esse dia, desse desafio. São 30 minutos, você aí na sua casa, no seu tempo, parado no silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu aqui em casa, no meu período, mas com o único objetivo, né? Estarmos próximos de Deus, aprender a ouvir a sua voz, aprender a ouvir o que Ele quer para nós, o direcionamento. E a gente já falou isso em outras vezes, né? Deus tem várias formas de trabalhar o seu coração, de trabalhar o meu. Ele tem várias formas de falar conosco. Então, o nosso objetivo nesse desafio é estarmos mais atentas para reconhecer quando é Deus que está falando conosco, né? Eu falo, Deus é criativo, né? Ele pode falar com você através da palavra, através de um pastor, através de alguém que você não conhece, através de uma música. Deus, ele tem as formas dele de trabalhar e a gente pode esperar, porque ele vai falar conosco naquele momento que nós precisarmos. Ele tem um tempo de silêncio. Esses dias eu ouvi, faz muito sentido, né? Na hora da prova, o professor fica calado. Mas ele, com certeza, ele vai atender, né? Você vai atender a mim nos dias da nossa aflição, nos dias que nós precisarmos. E aí, o que eu quero trazer para você hoje é uma história na Bíblia que ela é muito conhecida, ela é muito falada, que é a história de Davi. Eu particularmente tenho um carinho especial, tenho um sobrinho com o nome de Davi, muito esperto, muito inteligente. E Davi foi um personagem da Bíblia que ele a todo momento ele nos revela, né, que Deus estava com ele. E ele foi ungido e escolhido para ser rei. E a cada momento da história dele, a gente vê que as coisas não são pelo Davi. Isso fica muito claro quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê. Tem uma série, A Casa de Davi. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja. É bem bacana de entender a história dele. E o que que acontece? Samuel, que era um profeta, ele havia ungido Saul para ser rei, mas durante o reinado, Saul fez coisas que desagradavam a Deus. Então Deus falou para Samuel: unge, né, quem eu te direcionar, quem eu te mandar ungir será o novo rei. E aí, né, Samuel obedeceu a Deus e chegou à casa de Jessé. E aqui é interessante que eu quero trazer para você. Às vezes nós não acreditamos naquilo que nós temos para fazer, às vezes a gente acha que não tem capacidade, às vezes a gente acha que não é a pessoa certa, né, para determinadas situações, e às vezes não é nem a gente, às vezes é quem está à nossa volta não acredita na nossa capacidade. E a gente vai ver isso agora aqui no livro de Samuel, no capítulo 16. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que é pai de Davi, ele fala, né, por que ele estava ali, e Jessé apresenta os seus filhos, menos Davi. Então, o pai de Davi, o Jessé, ele não acreditava que o Davi seria, né, a pessoa a ser ungida. Aqui, ó, no capítulo 16, no versículo 6, um pouquinho antes, né, Jessé chama os filhos ali para ele, ou para Samuel oferecer um sacrifício, e no versículo 6 fala, ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. É este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E essa passagem ela é tão interessante, ela é tão importante, ela é tão bonita, porque ela nos mostra que Deus nos vê de uma forma diferente do que o mundo vê.
Então, às vezes você se acha improvável, às vezes para a sua família você é improvável, né? Improvável de dar certo financeiramente, improvável de ter uma carreira, improvável de ter conquistas, improvável de pregar a palavra, seja do que for. Às vezes a sua família, às vezes a sua roda de amigos, às vezes aonde você está inserido, não acredita em você. Mas essa palavra vem trazer para o meu coração e para o seu que a forma com que Deus nos vê, com que Deus nos enxerga, é diferente do homem. Então, para você guardar isso no seu coração. E aquele dia que o inferno vier te tentar, porque isso são armadilhas do inferno, né? De que você não é capaz, que você não pode, que você não é suficiente para cumprir a obra de Deus, que você possa voltar aqui e lembrar dessa passagem, né? Vou repetir: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, ele conhece você desde o ventre da sua mãe, desde quando você foi gerado. E aqui, né, Jessé apresenta outro filho para Samuel e Deus também fala que não é ele. E aí, no versículo 11, Jessé então pergunta: estes são todos os filhos que você tem? Porque ele tinha um direcionamento claro de Cristo, de Deus, aqui para poder escolher, ungir um novo rei. E aqui ele fala: estes são todos os filhos que você tem? Jessé responde: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Se o Jessé acreditasse que o Davi pudesse vir a ser ungido, ele não teria chamado Davi para participar daquele momento de sacrifício? Então, o próprio pai não acreditava nele. Então, esse trecho aqui fica claro para nós, né, que ele deixou o Davi de lado, deixou o Davi excluído, mas Deus tinha um plano na vida de Davi. Então não importa, não interessa o que as pessoas acham, o que você pensa, as promessas de Deus, elas hão de cumprir na nossa vida. E Samuel disse: trago-o aqui, não nos sentar, trago-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Então, aqui, né, nesse trecho nos mostra, né, que o Davi, dentre seus irmãos, dentre a sua família, foi ele que foi o escolhido, né, ele foi o ungido por Deus. Eu te recomendo que leia o livro todo, né, de Davi. E aqui a história vai desenrolando. Ninguém conta para Saul, né, que o Davi foi ungido, porque senão Saul, que era o rei até então, tentaria contra a vida de Davi nesse momento. Mas acontece uma guerra, levanta-se os gigantes, e aí é uma história muito conhecida, que é o Davi e Golias, né? O Golias era o gigante, e ali, por vários dias, montou-se o exército de Golias para lutar contra o exército de Saul. Porém, 40 dias foram se passando e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Não tinha um só guerreiro que teve a audácia de enfrentar. E aí, como os irmãos de Davi já estavam lá, né, nesse período de guerra há muito tempo, o Jessé manda ele levar mantimentos para os irmãos. E quando ele chega, né, e vê que ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante, ele se oferece. E quando ele se oferece, é, quase ninguém acredita nele. Por que quase ninguém? Porque o rei Saul acreditou. Mesmo não sabendo que ali na frente depois, né, seria o Davi o rei ungido. Mas naquela época até então ele não sabia. Mas pela coragem que Davi teve de se apresentar e falar que ia, né, contra o gigante, não pela força dele, porque Davi sabia que Deus era com ele. Então, naquele campo de batalha, aquele gigante que o Davi ia enfrentar, ele não estava sozinho. Ele não ia pela força do braço dele somente. Ele ia porque ele era ungido do Senhor e o Senhor estava com ele em todos os momentos, desde quando ele estava no campo, né, cuidando das ovelhas, e vinha leões e vinha ursos para atacar, e o Davi as protegia, né? Então, o Davi não estava sozinho. E o Davi, efetivamente, como você já deve saber, ele venceu o Golias, né? Com estilingue, com uma arminha que ele tinha, ele lançou uma pedra que acertou, né, bem a testa do gigante e ele caiu morto. Então, o que essa história de Davi nos traz?
independente da circunstância, independente do ambiente que você está inserido, aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, podem se levantar gigantes, assim como Golias levantou. E Deus vai usar dessa situação, desse gigante, desse problema, dessa guerra, para mostrar que Ele está na sua vida. Né? E depois disso, um breve resumo, né? Todo o reinado, né, ficou a favor de Davi, ele ficou conhecido, né? Afinal, foi um grande feito enfrentar aquele gigante e ter a vitória. Então, Deus, ele faz isso na nossa vida. Não porque nós merecemos, mas se nós estivermos sob a graça dele, é ele que vai agir na sua vida e na minha vida. Então, por isso, nós precisamos estar sob a direção dele, caminhar conforme o que ele deseja por nós, para a gente não perder a graça, porque não é por nós, né? Nós temos a graça divina, é porque Deus é misericordioso, é um Pai amado, é um Pai que cuida de nós, e é Ele que nos permite fazermos e sermos alguma coisa. Então eu espero que essa palavra fique no seu coração, que você possa vir conhecer um pouco mais da história de Davi, né, que foi um filho amado e querido de Deus. Em várias passagens ele mostra essa devoção que ele tem a Deus, o quanto ele busca e o quanto Deus honrou ele em vida. Que essa palavra venha fazer a obra no seu coração, gerar transformação, gerar a confiança que você precisa no momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento improvável, né? Porque às vezes nós estamos vendo a situação aqui muito próxima de nós, você não consegue ver ao longe, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o porquê que Ele quer te levar por esse caminho, Ele sabe o porquê da sua unção. Então que você tenha certeza que você caminhando nos caminhos de Deus, tudo que ele tem de propósito na sua vida, o reinado que ele tiver que levantar para você, ele vai levantar, porque a palavra de Deus não volta atrás. Aquilo que ele tem como promessa na sua vida, ele há de cumprir, assim como foi com Davi. Aquele garoto que era improvável se tornou rei. Então você que éramos improváveis, Deus tem uma obra para fazer, uma obra para cumprir, além de todas que ele já fez nas nossas vidas. Espero que essa palavra venha reverberar no seu coração, espero que venha fazer sentido. Se possível, comenta comigo como está sendo a sua experiência nesse processo com Deus, esse tempo que você tem tirado, né, para estar em comunhão com Deus. Deixa eu saber como que tem acontecido na sua vida, as batalhas que você está enfrentando, porque vão levantar sim gigantes contra nós, né? Quanto mais a gente busca andar nos caminhos certos, mais a gente deixa o inferno alvoraçar. Então vão vir batalhas, mas nós estamos sob a proteção e o manto de Deus. Então comenta aqui. Eu encerro com você hoje o nosso 18º dia e eu te espero amanhã para a gente continuar vivendo esse momento na presença de Deus, falando um pouco das maravilhas que Ele tem feito e entendendo. E cada vez mais que nós estamos nesse momento, mais nós criamos a intimidade para a gente conseguir discernir, né, o que Ele tem para as nossas vidas. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.